Hoje você vai descobrir a verdade sobre Maquiavel, entender por que tanta gente distorce o que ele disse, como essas mentiras acabam explorando quem está vulnerável e, principalmente, saiba como usar a verdadeira filosofia maquiavélica para viver melhor, com mais equilíbrio, confiança e lucidez, sem precisar recorrer a fórmulas frias nem fingir ser quem você não é. Antes de começar, nos ajude se inscrevendo e compartilhando este conteúdo com aquele amigo que vive preso a ideias equivocadas e precisa parar de se iludir com discursos manipuladores. Vamos direto ao ponto. Existe uma ideia muito popular que diz que para ser respeitado ou desejado, você precisa silenciar, conter-se, não se expor, nem se explicar. Que é melhor afastar-se para criar desejo e respeito, que não pode demonstrar emoções, nem reagir a provocações, que deve sempre enviar sinais contraditórios, quebrar a previsibilidade e se proteger, que o silêncio vale mais que 1000 palavras e que tudo deve ser calculado, cada pausa, cada ausência, cada olhar. Parece sofisticado, estratégico, até sedutor, não é? Mas nada disso tem a ver com Maquiavel. Na verdade, essa é uma deturpação grosseira das ideias de Maquiavel, uma distorção construída exatamente para explorar quem está emocionalmente fragilizado. Gente que se sente invisível, rejeitada, sem saber como se posicionar, acaba sendo atraída por esse tipo de discurso que promete segurança, poder, controle, mas no fundo entrega mais insegurança, mais medo e mais dependência. Maquiavel jamais escreveu para pessoas comuns que querem ser mais respeitadas ou desejadas. O foco dele era outro. Ele falava para o governante, o príncipe, aquele que já está no poder ou quer conquistá-lo em um mundo político instável, cheio de traições, alianças frágeis e interesses ocultos. A preocupação dele era uma só: como manter o Estado forte, estável, seguro. Não era sobre como alguém poderia ser admirado pelos outros, mas sobre como um governante poderia proteger seu território e sua autoridade, mesmo que para isso precisasse tomar decisões duras, muitas vezes contra a moral tradicional. Perceba a diferença. Maquiavel nunca disse que o silêncio é uma estratégia universal que se aplica a todas as relações. Ele não sugeriu que você deva ser frio ou manipular quem está à sua volta para se proteger. O que ele defendeu foi a necessidade de que o príncipe, o governante, fosse realista, entendesse a natureza humana e soubesse que muitas vezes as pessoas não agem de forma ética ou previsível. Por isso, quem governa precisa ser astuto, adaptar-se às circunstâncias, agir com firmeza quando for preciso, mesmo que isso vá contra certos valores tradicionais. O problema é que, ao longo do tempo, pegaram esse raciocínio, legítimo dentro do campo político, e o transformaram numa cartilha emocional para quem se sente frágil, ensinando as pessoas a calar, a manipular, a esconder o que sentem, como se isso fosse torná-las mais fortes. E aqui está a grande armadilha. Esse discurso parece oferecer poder, mas na prática só cria mais dependência e mais medo. Quanto mais você tenta manipular a percepção dos outros, mais fica preso nessa necessidade de controle, mais teme ser desmascarado, mais sufoca sua espontaneidade e, no fim, mais infeliz se torna. É cruel, porque quem busca esse tipo de fórmula normalmente está machucado, inseguro, sem saber como agir diante das rejeições ou das frustrações da vida. E aí aparece alguém vendendo um manual maquiavélico, entre muitas aspas, que promete blindagem emocional, respeito automático, desejo inevitável. Só que é tudo uma ilusão. E veja, não estou dizendo que é errado ter estratégias, pensar antes de agir, ser prudente. Claro que não. Isso sim, Maquiavel ensinou, e com muita sabedoria. O que é nocivo é transformar esse ensinamento numa caricatura.
como se a vida fosse um jogo de manipulações frias, onde você nunca pode demonstrar vulnerabilidade, nunca pode dizer o que sente, nunca pode ser autêntico. Isso não é sabedoria maquiavélica, é pura covardia travestida de inteligência. O verdadeiro Maquiavel, ao contrário, nos convida a sermos lúcidos, a entender que o mundo não é perfeito, que nem todas as pessoas são honestas, que há interesses em jogo e que sim, precisamos ser prudentes, estratégicos, mas sempre com um objetivo: proteger aquilo que realmente importa para nós. No caso do príncipe, proteger o Estado. No nosso caso, proteger nossa integridade, nossa dignidade, nossos valores. Usar a filosofia de Maquiavel para, por exemplo, enviar sinais contraditórios ou dominar pelo silêncio numa relação afetiva é exatamente o oposto do que ele defendia. Não porque ele fosse contra a estratégia, mas porque ele jamais banalizou a estratégia. Para ele, estratégia é algo nobre, algo que se aplica quando está em jogo a estabilidade de um governo, a segurança de um povo. Não é uma ferramenta para manipular alguém a gostar de você ou para parecer mais interessante. Esse discurso contemporâneo que vende a manipulação como uma solução para a baixa autoestima não fortalece ninguém. Ao contrário, fragiliza ainda mais. Faz com que a pessoa viva na defensiva, sempre com medo de ser rejeitada, sempre se perguntando se falou demais, se expôs demais, se foi previsível. E quando vive assim, a pessoa se desconecta de si mesma, perde a chance de construir relações reais, saudáveis, baseadas na confiança e na troca sincera. Então, como seria usar Maquiavel de um jeito que realmente nos ajude a viver melhor? Antes de tudo, entendendo o espírito do pensamento dele. Lucidez, realismo, prudência, não manipulação, não frieza, não cinismo. A verdadeira lição que ele nos oferece é a de olhar para a vida como ela é, nem ingênua nem cínica. Saber que há riscos, que há traições, que há deslealdades, mas que também há espaço para a autenticidade, para a confiança, para a construção de vínculos sólidos. Quando alguém, por exemplo, tenta manipular outra pessoa com silêncios calculados, ausências planejadas ou sinais contraditórios, está, na prática, vivendo com medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser ferido, medo de não ser suficiente. E aqui está o ponto central. O verdadeiro caminho para viver bem não está em reforçar esse medo, mas em superá-lo. Em ter a coragem de se mostrar como é, de dizer o que sente, de assumir seus desejos e suas vulnerabilidades. É claro que isso não significa ser imprudente, nem se expor a qualquer um de qualquer jeito. A prudência maquiavélica continua sendo importante. Você não deve confiar cegamente em todo mundo, não deve expor suas fraquezas a quem quer se aproveitar delas. Mas isso é muito diferente de viver em estado permanente de manipulação, como se todas as relações fossem batalhas e todas as conversas fossem jogos. O Maquiavel verdadeiro nos ensina que a estratégia é um recurso para situações excepcionais, não uma regra de vida. O governante precisa, sim, saber quando ser duro, quando ser flexível, quando recuar, quando avançar. E nós também, como pessoas, precisamos disso. Mas não para sermos desejados ou admirados, e sim para preservarmos nossa integridade, nossa paz, nossa liberdade. Então, se você quer melhorar sua vida, não precisa se tornar frio, nem calculista, nem um mestre da manipulação. Precisa sim desenvolver autoconhecimento, fortalecer sua autoestima, entender o que quer, o que aceita, o que não aceita. Precisa saber que não vai agradar a todos e que está tudo bem. Precisa ser capaz de se afastar quando percebe que não está sendo respeitado, mas não como uma manobra para criar desejo, e sim como uma escolha consciente para preservar sua dignidade. O verdadeiro legado de Maquiavel, nesse sentido, é libertador.
Ele nos mostra que viver com inteligência não é viver manipulando os outros, mas escolhendo com lucidez e coragem onde e como investir nossa energia. Que a força não está em nunca demonstrar fraqueza, mas em saber quando demonstrar e quando proteger-se. Que o poder não está em ser impenetrável, mas em ser íntegro. Por isso, da próxima vez que ouvir alguém usando o nome de Maquiavel para justificar estratégias frias, manipulações afetivas ou táticas de poder pessoal baseadas no medo, lembre-se, esse não é o verdadeiro Maquiavel. O verdadeiro Maquiavel nos convida à clareza, à coragem e, acima de tudo, à responsabilidade com a própria vida. E essa, sim, é uma filosofia que pode transformar não só quem está no poder, mas qualquer pessoa que deseja viver com mais equilíbrio, mais consciência e mais liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem precisa abrir os olhos para essas mentiras e se inscreva para continuar recebendo reflexões que vão além do superficial. Não guarde esta reflexão só para você.